Senador, qual a avaliação que o senhor faz aí desses 2 últimos meses de votações, aí, em especial com a mudança de governo? São meus 2 primeiros meses de Senado, substituindo o senador José Serra, que é o nosso ministro de Relações Exteriores. Foram 2 meses muito intensos, não só a situação geral do país, do ponto de vista das contas públicas, total descaso, mas, de outro lado, um desejo intenso dos brasileiros de recuperar a esperança. Já começa a se perceber uma melhora nos indicadores econômicos, inflação um pouco menor, possibilidade de que o crescimento seja menos negativo do que estava parecendo ser, mas ainda não chegamos na questão central, que é o emprego. E isso deve ser o mote, a razão de uma ação mais produtiva no parlamento a partir do afastamento definitivo da presidente. Aí eu espero que se recupere definitivamente a ideia de que as contas públicas têm que começar a indicar uma trajetória de gastos que estejam dentro daquilo que se arrecada e não de gastos que estejam muito acima do que se arrecada, como vai ser esse ano, 170 bilhões a mais do que vai se arrecadar, fora quase 500 bilhões de juros. Agora, se houver a recuperação da credibilidade, confiança, e o investimento vier, o Brasil é um país que tem muita condição de recepcionar novos investimentos. Nós precisamos de ferrovias, de estradas, de portos, de aeroportos. Se o governo favorecer, se o governo não atrapalhar, tudo vai andar melhor a partir do ano que vem. Senador, o senhor citou a questão dos gastos. O presidente interino Michel Temer encaminhou à Câmara essa proposta que limita a inflação, o aumento de gastos. Em função da crise que a Câmara vive, essa proposta ficou para o 2º semestre. Nesse 2º semestre, o senhor avalia que haverá um entendimento por parte dos parlamentares para dar celeridade na votação dela? Eu acho que a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional devem ao Brasil isso. Limite-nos no crescimento dos gastos públicos equivalente à inflação do ano anterior. Ponto. Nada mais que isso. O Brasil precisa se organizar dentro daquilo que é a arrecadação. De outro lado, tem um outro projeto que agora eu sou o relator, que é limitar o crescimento da dívida pública. É um outro limitador para a gastança, estabelecendo critérios rigorosos para o crescimento da dívida. Para você ter uma ideia, a dívida girava em torno a 40%, 42% do PIB. A dívida explodiu de 2014 para cá e hoje nós já estamos com uma dívida que equivale a quase 70% que a gente produz. Pode chegar a 80%, 90% em 2018. Isso não é bom. O Brasil precisa produzir mais, gerar mais riquezas, combater as desigualdades. E o parlamento precisa ter mais compromisso em resistir às corporações. As corporações que incessantemente estão aqui dentro, querendo mais, seja do judiciário, seja do executivo, seja do Ministério Público, seja do legislativo. O nosso legislativo é um legislativo caro. O custo dele pode ser menor. Como, senador? Olha, eu acho que o que custa hoje a Câmara e o Senado no Brasil podia reduzir pelo menos 30%. Mas os parlamentares não permitiriam, os próprios parlamentares não cortariam na própria carga. Eu quando cheguei aqui em 92, o parlamentar podia ter 4, 5 assessores. Tinha uma verba de gabinete que era pouco expressiva. E nós funcionamos muito bem. Esse é o momento de se trazer esse debate? Eu acho. Eu já falei 2 vezes isso na tribuna. O presidente Renan até me disse, olha, alguns anos atrás o gasto do Senado era semelhante ao da Câmara. Hoje o gasto do Senado é apenas 60% do gasto da Câmara. O Judiciário consome quase 2% de todo o conjunto de riqueza produzida no Brasil. Deve dar mais de 100 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Nos Estados Unidos, o Judiciário equivale a 0,1% do PIB. O senhor pretende trazer esses pontos para debates e projetos que se concretizem? Todo tempo, uma discussão sobre mudança de ICMS para querosene da aviação. No fundo, é abrir mão de uma receita dos estados, não compete a nós senadores fazer isso, legislar sobre isso, e abrir mão a favor de quem? Das empresas de aviação. Não é a favor de um serviço melhor, de uma tarifa menor nas passagens, numa maior oferta de voos, nada disso. Não tem contrapartida nenhuma. São aqueles benefícios que já no governo Dilma foram um desastre, que tem custado ao país 30, 40 bilhões de reais por ano e não acrescentou nada em matéria de produtividade, de inovação, de crescimento das exportações.
O parlamento não pode ser uma casa de gestão dos interesses, uma espécie de comitê da burguesia, dos que são proprietários dos meios de produção ou daqueles que fazem parte de corporações poderosas. Senador, temos aí em agosto a definição sobre o impeachment. Se Dilma volta ou se Temer permanece. Independentemente dessa decisão, a reforma da Previdência vai ter que andar? Eu acho que reforma da Previdência, teto no crescimento das despesas, regramento político, sobretudo no que se refere à cláusula de barreira, fim das coligações proporcionais e, eventualmente, voto distrital, são compromissos do Congresso Nacional para este ano. Senador José Aníbal, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.